A nobre busca. O Buda era filho de um rei e de uma rainha, e cresceu cercado de todos os prazeres e luxos de uma corte real. No entanto, ele abandonou tudo isso para trilhar a busca nobre, que descreveu no Sutta Ariya Pariyesana. Estas são, monges, as duas buscas, a busca nobre e a busca ignóbil. E qual é a busca ignóbil? Nesse caso, monges, alguém que esteja sujeito ao nascimento, envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e impurezas, e busque aquilo que também está sujeito a essas condições. E o que, monges, está sujeito a essas condições? Filhos, esposas, estão sujeitos a essas condições. Escravas, escravos, bodes, ovelhas, galos, porcos, vacas, elefantes, cavalos, ouro e prata estão sujeitos a essas condições. Ainda assim, esse homem, estando escravizado, apaixonado, viciado, ele mesmo sujeito ao nascimento, ao envelhecimento, às impurezas, ele procura a felicidade naquilo que também está sujeito a essas condições. E qual, monges, é a busca nobre? Nesse caso, alguém que esteja sujeito ao nascimento, envelhecimento e impurezas, mas tendo compreendido o perigo daquilo que também está sujeito a essas coisas, busca o que não nasce, o que não morre, a máxima segurança contra a escravidão, Nibbana. Essa, monges, é a busca nobre. Eu também, monges, antes do meu despertar, quando ainda não estava iluminado, estando sujeito ao nascimento, envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e impurezas, também procurei a felicidade naquilo que estava igualmente sujeito a essas condições. Então considerei o seguinte: por que eu, estando sujeito ao nascimento, envelhecimento e impurezas, procuro aquilo que também está sujeito a essas condições? E se eu, tendo visto o perigo naquilo que também está sujeito ao nascimento, procurasse o que não nasce, o que não morre, a máxima segurança contra a escravidão, Nibbana? Então, eu, monges, estando em busca daquilo que é benéfico, buscando o insuperável estado de paz sublime, viajando a pé por Magda, cheguei ao município de Uruvela. Lá eu encontrei um pedaço de terreno adequado, com um bosque prazeroso e um rio límpido, com as margens planas e agradáveis, e um vilarejo próximo para esmolar comida. Eu pensei, esse é um pedaço de terreno adequado, com um bosque prazeroso e um rio límpido com as margens planas e agradáveis, e um vilarejo próximo para esmolar comida. Isso é adequado para um membro de um clã que possui a intenção de se esforçar. E eu me sentei ali pensando, isso é adequado para o esforço. Então eu, monges, estando sujeito ao nascimento, envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e impurezas, tendo visto o perigo daquilo que também está sujeito às mesmas condições, procurando o que não nasce, o que não morre, a máxima segurança contra a escravidão, Nibbana, eu alcancei o que não nasce, o que não morre, a máxima segurança contra a escravidão. Alcancei Nibbana. Surgiram em mim a visão e o conhecimento. Inabalável é a libertação da minha mente. Este é o último nascimento. Não há mais vir a ser. 4 nobres verdades. Em seus ensinamentos, cujo conjunto se chama Dhamma, em sânscrito Dharma, o Buda expôs aquilo que observou e constatou, de maneira direta, ser verdadeiro e comum a todos os seres vivos. Ele explicou suas descobertas e as ensinou no que chamou de 4 nobres verdades. Elas são chamadas de nobres porque, se plenamente praticadas e compreendidas, levam o praticante a viver num estado mental claro e purificado, um estado de paz e felicidade,
incomparável e puro, que nenhuma vicissitude da vida pode perturbar. Abaixo estão alguns dos discursos do desperto que desenvolvem o tema. Monges, há essas 4 nobres verdades: a nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade da cessação do sofrimento e a nobre verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. E o que é, monges, a nobre verdade do sofrimento? Nascimento, envelhecimento, doença, dor, tristeza, lamentação, pesar, desespero e morte são sofrimento. Não obter o que se deseja e ter contato com o que não se deseja é sofrimento. Em suma, os cinco agregados khandha do apego são sofrimento. Quais são os 5? Todo tipo de forma material, rupa, seja ela passada, presente ou futura, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, distante ou próxima. Isso se chama agregado da forma. Toda sensação, vedana, seja ela passada, presente ou futura, interna ou externa, grosseira ou sutil, isso se chama agregado da sensação. Toda percepção, sanya, seja ela passada, presente ou futura, isso se chama agregado da percepção. Toda formação mental, sankhara, seja ela passada, futura ou presente, isso se chama agregado das formações mentais. Todo momento de consciência, vijnana, seja ele passado, presente ou futuro, isso se chama agregado da consciência. Esses 5 fatores, monges, são chamados de 5 agregados do apego. E qual é, monges, a nobre verdade da origem do sofrimento? É essa ânsia pelos 5 agregados que leva a renascimentos incessantes e ao sofrimento contínuo, além da sedução e do desejo que se prolongam ardentemente, ora aqui, ora ali, a saber, o desejo por prazeres sensoriais, o desejo de existir para sempre e o desejo pelo fim da vida. Essa é a nobre verdade sobre a origem e continuidade do sofrimento. E o que é, monges, a nobre verdade da cessação do sofrimento? É a sua cessação completa, desapaixonada, a entrega à renúncia, a extinção, é libertar-se do desejo. Essa é a nobre verdade da cessação do sofrimento. E qual é, monges, a nobre verdade do caminho? A forma de viver e pensar que leva à cessação do sofrimento? É o nobre caminho óctuplo, a saber, visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, plena atenção correta e concentração correta. Essa é a nobre verdade do caminho que leva à total extinção do sofrimento. São essas, monges, as 4 nobres verdades. Portanto, deve-se esforçar, por meio da meditação, para perceber: isso é sofrimento, essa é a origem do sofrimento, essa é a cessação do sofrimento, esse é o caminho que leva à cessação do sofrimento. Conforme exposto acima, a nobre verdade de dukkha, ou sofrimento, é bastante evidente no que diz respeito aos sintomas físicos do nascimento, envelhecimento, doença, enfermidade e morte. Mas como os 5 agregados do apego, mencionados pelo Buda, se relacionam com dukkha, ou sofrimento? Os 5 agregados do apego são os elementos que compõem o corpo e a mente dos seres sencientes. E desses 5 fatores da existência surgem todos os diversos fenômenos materiais e mentais que existem no mundo. São exatamente esses 5 elementos da mente e da matéria que, como o Buda cuidadosamente explicou, são vinculados ao sofrimento, inflamados por ele e passam por nascimento, envelhecimento, doença, desaparecimento, tristeza e confusão.
Com um insight penetrante, o Buda percebeu que esses 5 elementos do ser são aquilo a que os seres vivos se apegam e com que se identificam, considerando-os meu, eu ou minha alma. É a partir do apego e da identificação desses fenômenos como sendo o nosso eu, ou nossa alma, ou da noção de que esse eu ou essa alma está contida e representada em algum lugar de nós, que surge a noção delusória e ilusória de que há uma entidade ou alma individual a qual esses elementos pertencem. Os 5 agregados do apego, que constituem um ser vivo e que estão envolvidos em cada momento da percepção sensorial, serão mais detalhados a seguir. O primeiro, o agregado da matéria, Rupa, consiste em todas as manifestações materiais que são objetos de cognição sensorial. Elas incluem o corpo físico e todos os objetos materiais do mundo, objetos visíveis, sons, cheiros, sabores, todo e qualquer estímulo sensorial de natureza material. Todas as formas se compõem e derivam de 4 características ou modos primários que a matéria pode assumir. São eles o elemento terra, que é experimentado como sendo duro ou mole, como tendo uma extensão e ocupando espaço. O elemento água, que é o experimentado como tendo uma natureza líquida e fluida e propriedades coesivas. O elemento fogo, que é experimentado como diferentes gamas de temperatura e que opera no processo de amadurecimento. O elemento ar, que é experimentado como movimento ou pressão e permite a movimentação das partes do corpo. Esses 4 elementos primários constituem o corpo humano e animal, e suas várias combinações produzem as diferentes partes do corpo, com suas características e funções peculiares de manutenção da vida corpórea. Os 4 são inerentes a toda manifestação da matéria, mas um deles geralmente é predominante e sobressai em relação aos outros. Disse, então, que o objeto exibe essa característica.